Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. Aqui é o Felipe. Continuando esses vídeos que eu estou fazendo sobre o primado Petrino. No vídeo hoje eu vou falar sobre um tema que tem tudo a ver com isso, né? Sobre a questão do sede-vacantismo. O erro sede-vacante. Seria possível a igreja estar sem papa, né? Hoje, infelizmente, existe algumas pessoas dentro da igreja que têm essa mentalidade, né? Eu acho que a igreja está sem um papa, né? Quem não sabe, o sede-vacantismo é a crença de que a sede de Pedro está vaga, né? Sede vacante vem das palavras sede e vacante. Então, sede vacante é crer que a sede de Pedro está vaga. Então, sem papa, né? Aí, realmente, tem aqueles que creem, né? Que a sede de Pedro está vaga desde a morte do Papa Pio XII, né? Ou seja, Pio XII foi o último Papa legítimo. E tem os que aceitam até o Papa Bento XVI, só Francisco não é o Papa legítimo. Mas, enfim, o fato é que eles acreditam que a sede de Pedro está vaga e a gente está sem Papa legítimo. Então, o Papa que está lá hoje, o Papa Francisco, não seria um Papa legítimo. Mas seria essa uma posição católica? É que eu vou tratar nesse vídeo, né? Vou dar aqui a tela. Em primeiro lugar, o argumento que eles usam é o seguinte: é, o Papa é infalível quando ele ensina. Logo, ele não pode ensinar heresia, não pode ensinar o erro. Então, se o Papa ensina o erro, se ele ensina heresia, então ele não é um Papa legítimo, né? Seria esse o argumento. E eles partem do pressuposto que eles acreditam que esses papas que eles não consideram legítimos, né, cometeram algumas heresias e nada foi coisa errada. Bom, eu não vou entrar no mérito se esses papas ensinaram heresia ou não, né? Mas que os papas que eu rejeito são os 6 últimos papas, né? João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Enfim, eu não vou entrar no mérito se esses papas cometeram heresia ou não. A questão é, se o papa cometesse uma heresia, ele deixa de ser papa, não seria papa? Esse argumento, o erro dele é que ele parte de um princípio errado. Ou melhor, não muito certo. Porque parte do princípio que o Papa é infalível no ensinamento. Nos ensinamentos, né? Só que dizer que o Papa é infalível nos seus ensinamentos é uma meia-verdade. Como assim? Não é 100% verdade, por quê? Porque nem todo ensinamento que o Papa é infalível. Vamos dar aqui vou mostrar aqui, né? No Concílio Vaticano I, 1870, né? Quando foi definido o dogma da infalibilidade papal. O que é que o concílio definiu, né? A Constituição Pastor Eterna. Aqui, ó, Constituição Dogmática Pastor Eterna sobre a Igreja de Cristo. Vai falar sobre o Primado Petrino, Cristo é o fundamento da Igreja e tal. E lá no final fala sobre a infalibilidade papal, né? Ó, no capítulo 4, Magistério Infalível do Romano Pontífice. E a definição dogmática, tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Por isso, nós, nós aqui é um plural majestático. No caso, que se refere ao Papa e os padres conciliares, né? E os bispos que estão por no concílio, né? No caso aqui não é só o Papa, né? Então é o Papa que está correndo o concílio, né? Os bispos lá que estão por ele. Por isso nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e a salvação de todos os cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado. O Romano Pontífice, Papa, né? Quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do munus de pastor e de doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica que determinada doutrina referente à fé e à moral deve ser sustentada por toda a Igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa do bem-aventurado apóstolo Pedro, goza daquela infalibilidade com o qual o Redentor quis estivesse munida a sua Igreja, né, quando deve definir alguma doutrina referente à fé e aos costumes, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja, irreformáveis.
Aí vem o cânon, né? Se, porém, o que Deus não permita, alguém ousar contradizer esta a nossa definição, seja anátema. Ou seja, se alguém pensar o contrário disso, negar que o Papa é infalível, quando fala ex-cátedra, é um herege, não faz parte da igreja. Mas veja o que foi definido aqui, ó. O Papa, quando é que ele fala ex-cátedra? Quando ele, no desempenho do mundo de pastor e doutor de todos os cristãos, ou seja, a autoridade papal. Está falando como Papa, como chefe da igreja. Define como sua suprema autoridade apostólica, né? Tá aqui, ó, papal. Define a doutrina referente à fé e moral. Então, definição de doutrina referente à fé e moral. Deve ser sustentada, ou seja, é obrigatório, caráter impositivo, por toda a igreja, destinação universal, para todos os católicos. Né? Ele goza daquela infalibilidade. Então a infalibilidade do Papa é só quando ele fala ex-cátedra. É a única situação que o concílio diz que ele é infalível. Ou seja, é um tipo muito específico de pronunciamento. Quando ele fala ex-cátedra, ou seja, quando ele define, de forma solene, uma doutrina, né, referente à fé e moral que deve ser aceita obrigatoriamente por todos os católicos. Né? E como eu mostrei aqui pelo texto que dá para a gente ver que para o pronunciamento do Papa ser ex-cátedra, tem que se verificar 4 requisitos cumulativos. O primeiro é a autoridade papal. Ele está se pronunciando como Papa, como chefe da igreja. O segundo é matéria de fé moral. Então ele tem que estar definindo uma doutrina de fé e moral, referente à fé e moral. O terceiro é o caráter positivo. Ele está obrigando que todos os católicos aceitem. Né? É obrigatório os católicos aceitarem. E quarto, a destinação universal. É para toda a igreja. Então, não é sempre que o Papa é infalível. Quando ensina, né? Por exemplo, se o Papa é, escreve, durante o seu pontificado, escreve um livro como teólogo, né? Como o Papa Bento XVI, no pontificado dele, escreveu aquele, escreveu a trilogia Jesus de Nazaré, né? Ele publicou, acho que em 2012, no tempo do pontificado dele. Mas ele escreveu como teólogo, tanto que ele assina o livro como Joseph Ratzinger, que é o nome biológico do batismo dele. Ou seja, em função dessa, ele já era Papa, mas ele escreveu, ele assinou como cardeal, como teólogo. Então ele não está se pronunciando como Papa, então não estava usando autoridade papal. Por exemplo, quando o Papa prega numa homilia de uma missa que ele celebra. Ali ele está falando com o bispo de Roma como presidente daquela celebração. Não é como Papa, então não é ex-cátedra. Então ele pode falar uma heresia, pode falar isso, está errado. Não é impossível. Segundo, tem que ser matéria de fé moral. Sem falar de fé moral. Se ele for falar de qualquer outro assunto que não seja fé moral, ele pode errar. Se ele for falar de questões pastorais, ele pode errar. Se ele for falar de questões disciplinares, ele pode errar. Questões administrativas, ele pode errar. Se ele for falar de política, ele pode errar. Se ele for falar de ciência, ele pode errar. Se ele falar de qualquer assunto, ele pode errar, né? Qualquer outro assunto que não seja fé moral, né? Terceiro, caráter impositivo. Ou seja, ele está impondo algo. Então, por exemplo, se o Papa for apenas manifestar uma opinião pessoal dele, ele pode errar. Na opinião pessoal dele, ele pode falar besteira. A opinião pessoal, ele não está obrigando ninguém a concordar com ele, né? Por exemplo, se ele estiver aconselhando alguém, ele pode errar, né? Por exemplo, se o Papa for dar direção espiritual para um fiel lá, o conselho que ele der na direção espiritual, ele pode ser errado. Ele pode falar besteira. Porque ele não está impondo. E também não é nem para toda a igreja, né? Ele está falando como diretor espiritual, e não como Papa, né? Numa situação dessa. E é, o último requisito é a destinação universal para toda a igreja. Então, por exemplo, se o Papa der uma entrevista, ele pode falar besteira. Porque na entrevista ele tá falando pro repórter. Ele tá entrevistando ele não tá falando para a igreja inteira. Quando ele celebra uma missa lá no Vaticano, por exemplo, a homilia que ele tá falando para quem tá ali assistindo a missa. Não é para todo mundo, para toda a igreja, né? Então ele pode errar, entendeu? Então, assim, se não for para toda a igreja, pode errar. Então tem que ser em ex-cátedra, para ser um pronunciamento infalível, com esses 4 requisitos. Autoridade infalível, autoridade papal, sendo como papa, matéria de fé moral, caráter positivo, está impondo, todos os católicos têm que aceitar, e destinação universal, é para toda a igreja, né? Aí já cai o primeiro argumento de vacante. Por quê?
Ora, se o Papa só é infalível quando fala ex cathedra, então quer dizer que fora disso, ele pode ensinar o erro. Ele pode ensinar heresia. Então, ora, então o simples fato de ele ensinar, de um Papa ter falado alguma heresia em algum momento, por exemplo, isso não prova que ele não é, que ele é um Papa legítimo, que ele não seria um Papa legítimo. Ou seja, então, o Sérgio Vacante vai fazer valer esse argumento e mostrar que o Papa não é Papa, não é um Papa legítimo, ele teria que mostrar o Papa cometendo uma heresia em ex cathedra. Falando uma heresia ex cathedra. Aí sim, estaria comprovado que ele não é um Papa legítimo. Mas, né? Não é. Até porque se você pegar os seis últimos papas que eles regeram, se você for ver, pelo que eu saiba, o único deles que fez uma definição ex cathedra foi São João Paulo II, na Carta Ordinária Sacerdotais, quando ele definiu que não se podia ordenar mulheres, né? E também, né, na encíclica Evangelho Vitae, quando ele condenou o aborto, né, que ele invocou a autoridade de Pedro para condenar o aborto. O único que fez, né? Eu, pelo que eu sei que fez uma definição ex cathedra. João 23, pelo que me consta, não fez definição ex cathedra. Paulo VI, pelo que consta, também não fez definição ex cathedra. É, João Paulo I também não. O João Paulo I só ficou um mês no pontificado, então ele não fez praticamente nada, né, como Papa. Bento XVI também, pelo que consta, não fez definição ex cathedra. E o Papa Francisco também não. Ou seja, então esses papas não dá pra. Não tem como provar que eles são nossos papas, porque não tem como provar que eles falam heresia ex cathedra. Porque eles não fizeram o pronunciamento ex cathedra. Aqui, é. Então esse foi o primeiro argumento. E o segundo argumento do vacante é o seguinte. Olha, se o Papa comete uma heresia, ele está fora da igreja. Né? Se a pessoa comete uma heresia, não faz parte da igreja, não está na ortodoxia. Olha, se ele não está fora da igreja, então ele não poderia ser Papa. O pontificado seria inválido. Porque alguém fora da igreja não pode ser Papa. Parece que faz sentido, né? Só que não é bem assim. Por quê? Veja bem. Vamos pensar o seguinte. Se a heresia de um Papa, por exemplo, invalidasse o pontificado dele, por lógica, por coerência, também deveria invalidar o ministério sacerdotal do Papa, né? Que é a mesma pessoa. A mesma pessoa que vai lá, exerce pontificado como Papa, né? Governa a igreja, é o mesmo que exerce o ministério sacerdotal. Que celebra a missa no Vaticano, entendeu? Que administra sacramentos, é o mesmo. Que é o bispo de Roma, é o mesmo. Então, se a heresia, por exemplo, invalida o pontificado, por coerência, teria que invalidar o ministério sacerdotal. Mas será que isso acontece? Olha, se a heresia invalidasse o ministério sacerdotal, ela deveria, se o ministério sacerdotal fosse inválido, por coerência, por consequência, todo sacramento celebrado por ele seria inválido, né? Eu acho que o Papa, antes de ser Papa, ele é um sacerdote. Ele é um bispo, né? Então, e se o ministério dele for inválido, os sacramentos celebrados por eles também deveriam ser inválidos. Mas será que seriam? Vamos sair daqui. Lá para o Concílio de Trento. Aqui, ó. Esse aqui é o decreto do Concílio de Trento aqui, ó, sobre os sacramentos da sétima sessão do Concílio de Trento, desde março de 1547. Aqui, ó, no cano 12 diz assim: se alguém disser que um ministro em estado de pecado mortal, heresia é um pecado mortal. E aqui não especificou, então é qualquer pecado mortal, incluindo heresia. Suposto que observe todo o essencial que pertence à execução e colação do sacramento, não produz nem confere sacramento que seja anátema. Então, que o concílio condenou alguém dizer que se um padre, por exemplo, celebrar uma missa, celebrar um sacramento em estado de pecado mortal, o sacramento não é válido. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui veio de uma heresia chamada donatismo. Que a igreja combateu lá no quarto século, mais ou menos. Porque surgiu um sujeito chamado Donato, né? No final do século terceiro, no século quarto, né? Ele criou uma seita que pregava que os padres, os bispos tinham traído a fé, né? Traído Cristo ali na perseguição de Diocleciano, não poderiam celebrar validamente os sacramentos, porque eles seriam hereges, seriam traidores da fé. A igreja condenou.
E o concílio que reafirma essa condenação, né? Essa condenação aqui, né? Ou seja, quer dizer então que um padre, um sacerdote, mesmo ele sendo herege, a missa que ele celebra é válida, o batismo que ele celebra é válido, a crisma que ele celebra é válida, a confissão que ele atende é válida, a unção dos enfermos que ele dá é válida, a ordem que ele faz, a ordenação que ele realiza é válida, o matrimônio que ele abençoa é válido. Embora não seja ele o ministro, né? Mas vai ser válido. Ou seja, os sacramentos que ele celebra são válidos. Ora, se os sacramentos que o Papa celebra são válidos, o ministério sacerdotal é válido. O valor é válido. Então, então se a heresia invalidasse o ministério sacerdotal, invalidaria os sacramentos celebrados por ele. Mas como eu provei que, como mostrei que a heresia não invalida os sacramentos celebrados por ele, também não invalida o ministério sacerdotal. E a heresia não invalida por quê? Porque quando o padre, o sacerdote, né, ele administra o sacramento, não é o padre, não é o sacerdote que confere a graça sacramental, é Cristo que faz isso. Quem faz o sacramento acontecer é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não depende de o padre estar na ortodoxia da fé para conferir a graça sacramental. E Jesus Cristo é Deus. Ele não depende do cara ser fiel à igreja, do cara ser santo, para que o sacramento seja celebrado validamente. Quem confere a graça sacramental é Cristo, né? Por isso que o sacramento celebrado por um sacerdote herege é válido, né? Então, como eu disse, eu não posso afirmar que o ministério sacerdotal do padre, do Papa, perdão, é inválido por conta da heresia, porque eu não posso invalidar o sacramento dele, então eu não posso invalidar o ministério sacerdotal. Se eu não posso invalidar o ministério sacerdotal, por que eu poderia invalidar o pontificado, né? Se trata da mesma pessoa, porque se eu invalido um, tem que validar o outro, né? Não tem sentido eu invalidar um e o outro valer, e não invalidar um. Invalidar o pontificado e não invalidar o ministério sacerdotal, né? E outra, para fazer valer esse argumento, eu teria que, primeiro, isso é bastante, primeiro, ele teria que, primeiro definir como que você prova que alguém cometeu heresia formal, ou seja, o crime canônico de heresia. Porque se alguém cometeu crime canônico de heresia, está realmente desviado da fé, não basta a pessoa proferir uma frase que seja herética, falar uma frase que seja herética, não. Porque a heresia para ser um crime canônico, todo crime canônico, antes de ser crime canônico, tem que ser um pecado mortal. Então tem que ter os três requisitos do pecado mortal. Além da matéria grave, que é a negação de uma verdade de fé, tem que ter a consciência plena e a vontade deliberada. Ou seja, então para poder verificar que alguém cometeu uma heresia formal, um crime canônico de heresia, você teria que provar que essa pessoa negou a verdade de fé, a verdade de fé com plena consciência do que fez. No ato que ela negou, no momento que ela negou a verdade de fé, ela tinha plena consciência do que fez e que ela quis negar a verdade de fé. Essa pessoa negou porque quis, porque realmente não acredita naquela verdade de fé. Porque a pessoa pode ter negado sem perceber. Pode ter sido um descuido, a pessoa não percebeu, só percebeu depois. Não é? Às vezes, você sabe, né? Às vezes a pessoa não estava, né, é, com a plena consciência, com a plena razão. Vai que a pessoa tomou um remédio forte, não ficou com a mente 100%, enfim. E não estava batendo bem na cabeça. Tomou um remédio forte e, enfim, pode acontecer. Nunca se sabe, né? Enfim, e outra, tem a vantagem deliberada. Não garante que a pessoa realmente quis negar a verdade de fé. Às vezes, como disse, pode ter sido um descuido, a pessoa não percebeu, pode ter sido sem querer. Ela pode ter sido pressionada a falar negar a verdade de fé. Então não é fácil, né? Não é fácil você. Na verdade, você teria que ser Deus para provar que a pessoa cometeu de heresia. Você teria que conhecer o coração e a mente da pessoa. Para saber se ela quis mesmo negar a verdade de fé. Pra saber se ela não se arrependeu. Se ela não voltou atrás, mesmo depois que alguém lhe advertiu. Para saber quando a pessoa negou a verdade de fé, tinha plena consciência de ter negado a verdade de fé. Entendeu? Se ele percebeu na hora que ele negou, ele percebeu que tinha negado a verdade de fé.
tem que ter tudo isso, né? Se ele estava com pleno uso da razão na hora que negou a verdade de fé, com plena consciência, né? Enfim, e não dá para o ser humano saber isso. Então primeiro teria que. Como um ser humano saberia disso? Como avaliar, né, a consciência plena e a vontade deliberada da pessoa ao falar que é heresia, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, aí tem que provar que especificamente o Papa cometeu o crime de heresia. E o terceiro ponto, provar a perda do pontificado. Provar que a heresia gera a perda do pontificado. Aí tem que trazer um documento da igreja afirmando. Se o Papa cometeu uma heresia, ele perde o pontificado. E não existe, né, esse documento. E depois dos três ainda explicar que, qual é a autoridade canônica, a autoridade eclesiástica que vai aplicar a pena devida, né? Então, é um problema. Não é, é que esse argumento é difícil de sustentar, né? Além disso, tem um documento da igreja que eles costumam usar para apoiar a posição deles, que é essa bula aqui, ó. Cum ex apostolatus officio, do Papa Paulo IV, de 15 de fevereiro de 1554. Eles costumam usar esse documento. Vou pegar o trecho que eles usam, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Agregamos que se em algum momento acontecer com um bispo, inclusive na função de arcebispo, ou de patriarca, ou primaz, ou cardeal, inclusive na função de legado, ou eleito pontífice romano, que antes de sua promoção cardinalato ou sua assunção pontificada, tivesse se desviado da fé católica, ou houvesse caído na heresia, ou incorrido em cisma, ou houvesse suscitado ou cometido a promoção ou assunção, inclusive se este houver ocorrido com acordo unânime de todos os cardeais, é nula, inválida, sem nenhum efeito, e de nenhum modo pode considerar-se que tal assunção haja adquirido validez por aceitação do cargo e por sua consagração ou pela subsequente possessão, ou quase possessão de governo ou administração, ou pela mesma entronização ou adoração do Romano Pontífice. Acho que está traduzido errado, não é para estar o termo adoração aqui, mas enfim. Ou pela obediência, que não se adora o Papa, né? Uma espécie de culto de adoração divina ao Papa. Então, ou a tradução está errada, ou o Papa errou esse esquema, eu não sei. Ou pela obediência que todos lhe tenham prestado, qualquer que seja o tempo transcorrido depois dos supostos sobreditos. Enfim, resumindo, o Papa fala que se for eleito para ser Papa, por exemplo, alguém que já era um herege, um cismático, assim, se desviado da fé, antes do pontificado. Esse pontificado é nulo e não vale. Ou seja, ele está considerando a hipótese, ele está considerando uma hipótese aqui, que seja eleito um cara errado para ser Papa. Seja eleito um cara que já é um herege, um cismático. Aqui na mesma carta, tem, no início, que é o número 2, não, número 1. Tem outro trecho que mostra que, mesmo que essa hipótese pudesse ser verdadeira, se pudesse ser uma hipótese real, cara, não cabe a nós ficar julgando se isso aconteceu ou não. Veja aqui, ó. Considerando a gravidade particular dessa situação e seus perigos, a ponto que o mesmo Romano Pontífice, e como vigário de Deus, de Nosso Senhor, eu tenho pleno poder na terra, e a todo julgo, e não pode ser julgado por ninguém, se fosse encontrado desviado da fé. Então aqui já está falando de um Papa herege, né? Ou seja, um Papa que, por ser vacante, não seria Papa, né? Poderia ser acusado, dado que de onde surge um emprego maior, ali mais decidida deve ser a providência para impedir que falsos profetas e outras pessoas que detêm jurisdições seculares não tenham lamentáveis laços com com as almas simples e reais que consigo para pretender inumeráveis povos entrados a cuidado em seu governo nas coisas espirituais ou nas temporais. Agora perceba, ele fala que o Papa, né, o vigário de Deus, o Romano Pontífice, que a todo julgo e não pode ser julgado. Se fosse encontrado desviado da fé, ou seja, ele cai em heresia. Então está falando de um Papa herege. Por ser vacante não seria um Papa legítimo. Ou seja, ele fala que esse Papa, se fosse encontrado desviado da fé, ele fala, a todo julgo e não pode ser julgado. Não pode ser julgado por ninguém. O Papa não pode ser julgado por ninguém. Ele fala o Papa que a todo julga, né? E não pode ser julgado por ninguém. Se fosse encontrado desviado na fé, poderia ser acusado. Ou seja, acusado no sentido que alguém poderia ir lá e falar, você falou uma heresia, você falou que não está de acordo com a fé católica. Mas por ninguém pode ser julgado. Ou seja, ninguém pode chegar lá e dizer e julgar ele
como se, dizendo que ele cometeu crime canônico de heresia. Que uma coisa é a pessoa lá corrigir e falar, ó, santidade, você errou. Isso que você falou não está de acordo com a fé católica. Outra coisa é você chegar e dizer, o Papa cometeu crime canônico de heresia e está excomungado da igreja. Entendeu? Essa segunda coisa que você não, que o documento diz que você, ninguém tem autoridade para fazer. Ele fala, a todo julgo e não pode ser julgado por ninguém. Se fosse encontrado desviado da fé, poderia ser acusado. Tá, tá, tá. Veja que se fosse desviado da fé, está falando de um Papa herege, né? Veja que os outros termos diferentes, acusado e julgado. É acusado, ou seja, ó, ser acusado de falar uma heresia, ou seja, alguém que falou uma heresia, ser julgado, ser julgado herege formal, cometeu crime com heresia. E tem até uma contradição se isso aqui fosse a mesma coisa, né? Para corroborar essa ideia, eu vou trazer outros documentos, né? Outros papas que afirmaram coisas parecidas, né? Aqui, ó. Papa, cadê? Nicolau I, na carta Propuseramos cuidem ao Imperador Miguel, 28 de setembro de 865, século nono. Diz o seguinte, ó. Aqui no início, ó. Nem pelo imperador, nem por todo o clero, nem pelo rei, nem pelo povo será julgado juiz. A sé primeira não será julgada por ninguém. Outro papa afirmando, ninguém pode julgar a Santa Sé, né? Julgar a sé primeira. Ou seja, então ninguém tem autoridade para dizer que a sé tá vaga, que não tem um papa legítimo. Mais adiante, 334. Bula Unam Sancta, Papa Bonifácio VIII, 18 de novembro de 1302. Sobre a unicidade da igreja. Aí ele vai descendo um pouquinho. Aqui. Aqui, ó. Portanto, se poder terreno se desviar do reto caminho, será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual menor se desviar, será julgado pelo que lhe é superior. Se, porém, o poder supremo se desviar, o poder supremo aqui é o Papa, poderá ser julgado só por Deus, não pelo homem, como atesta a apóstolo. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, como é que eu sei que eu escrevi meu Papa? Só continuar lendo aqui, ó. Ora, esta autoridade. O que é esta autoridade? Isso aqui, ó. Poder escrever o que está falando aqui, ó. Mesmo se dada a um homem exercida por meio de um homem não é humana, mas antes um poder divino dado pela boca divina a Pedro, a ele e seus sucessores no próprio Cristo, e que ele como rocha firme professaram na ocasião em que o Senhor disse ao mesmo Pedro, tudo o que ligares, etc. Então, essa autoridade suprema, esse poder supremo é o Papa. E fala, se esse poder supremo, que é o Papa, foi encontrado desviado, se desviar, ou seja, cair na heresia, se desviar da fé, cair na heresia. Se ele cair na heresia, só Deus pode julgar. Só Deus pode. Se ele falar uma heresia e tal, ele cair na heresia, só Deus pode julgar ele como herege formal. Ou seja, só Deus pode saber julgar e condenar ele como ninguém cometeu crime canônico de heresia. Só Deus pode dizer se ele cometeu crime canônico de heresia ou não. É um juiz reservado a Deus. Outra carta, Papa Clemente VI, aqui, ó. Clemente VI, né? Carta Super Quidusdam. Ele tá, tá dando 29 de setembro de 1351, primado da Serra Romana. Né? A carta aqui, né, ele, aqui, ó, o Papa Clemente VI, antes de conceder aos armênios o auxílio pedido por o sultão, né? Ele quis examinar a pureza de sua fé. Os armênios pediram apoio para o sultão, que certamente tem outra fé, tá? E então ele quis saber se eles criam na fé católica. E eles mandaram um símbolo da fé para que acatassem. Na hora que a resposta da hierarquia armênia não lhe satisfazia totalmente, o Papa, com esta carta, pediu outras especificações sobre sua fé. Ou seja, ele faz alguns questionamentos aos armênios sobre a fé deles, né? Lá no número 5, ele diz o seguinte, ó. Se crês que a suprema e excelsa autoridade e poder jurídico dos que foram romanos pontífices, de nós que agora somos, aqui é plural de majestade. E que só é o Papa que está falando sozinho. É plural de majestade. E nós que agora somos, ou seja,
dos que no futuro serão, ou seja, os romanos pontífices, os papas anteriores, nós, ele, né? E dos que no futuro serão, os papas que virão depois. Foi, é e será tão grande que não foi, nem é, e nem no futuro será possível ser julgado por ninguém, mas que eles foram, nós somos, e eles serão reservados para ser julgados por Deus só. E que das nossas sentenças juízes não se pode apelar, nem se pode, nem se poderá apelar a qualquer outro juiz. É lógico, aqui está falando das sentenças definitivas, né? Ex cathedra. Mas, claramente que só Deus pode julgar o Papa concordando com o Papa Nicolau I, com o Papa Bonifácio VIII, na Una Santa, ele fala claramente que se o Papa, o poder supremo que é o Papa, se desviar, só Deus pode julgar. O Papa Paulo IV, naquela bula com ex-apostolatus ofício, né? Que o Papa todo julga não pode ser julgado por ninguém, se encontrar desviado e tal. A gente vê que nenhum ser humano na Terra tem autoridade para julgar o Papa, porque o Papa é a autoridade máxima da Igreja, né? Não tem nenhuma autoridade na Igreja que seja acima do Papa. Por isso não tem nenhuma autoridade, ninguém na Igreja tem autoridade para julgar o Papa, né? Dizer que ele é um herege ou qualquer coisa assim. É Deus que julga. Então, se ele cai na heresia, se ele é herege ou não, é Deus que julga isso. Agora, para. Assim, outro detalhe que eu vou ter que falar sobre aquela carta, a bula do Papa Paulo IV, com ex apostolatus ofício. É que aquela bula não é uma bula ex cátedra, não é uma definição ex cátedra. Tem que lembrar que nem todo documento escrito por um Papa é um documento ex cátedra, é uma definição ex cátedra. Nem todo. Sendo que para ser uma definição ex cátedra tem que ter a autoridade papal, isso não dizer como Papa, tem que ter matéria de fé moral, tem que ter. O caráter positivo está definindo algo que deve ser aceito e a destinação universal para todos os católicos. Veja que aqui você já vê que isso aqui não é ex cátedra. Porque veja qual é a matéria. Sob a perda de jurisdição dos hereges e dos cismáticos. Então a bula trata de questões disciplinares. Não é definição de doutrina. Não está definindo doutrina de fé moral. Está tratando de questões disciplinares. Regras disciplinares. Sob a perda de jurisdição dos hereges e dos cismáticos. Ora, isso não é definição de doutrina de fé moral. Então isso aqui não é definição ex cátedra. Isso não é definição ex cátedra. Então essa bula não está isenta de erros. Ele pode ter errado. Ele pode ter se equivocado muito na bula. E, se não é ex cátedra, então não é algo reformável, é algo que pode ser mudado. É uma definição que pode ser mudada. Né? Aí eu vou pegar, passar agora pro. Perdão, acho que eu não mostrei o texto da bula. Eu mostrei. Os dois primeiros eu mostrei, mas só para mostrar aqui, ó. Isso aqui que eu acho que eu não mostrei, tá aqui, ó. Sobre a jurisdição dos hereges e dos cismáticos. O tema da bula. Não é definição de fé moral. Então não é ex cátedra. Bom, passar agora pro Catecismo São Pio X, porque também falou algumas coisas que eu acho interessante mostrar, né? Eu começo assim, questão 151. Quem são os legítimos pastores da igreja? Os legítimos pastores da igreja são o pontífice romano, o Papa, isto é, o Papa, também pastor universal e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos do Papa, tem parte no ofício de pastores, outros sacerdotes, e especialmente os párocos. 153. Então não pertence à igreja de Jesus Cristo, a sociedade de pessoas batizadas, que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Todos que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à igreja de Cristo. Veja que ele fala Romano Pontífice. Romano Pontífice é o cargo. Perdão, é a pessoa, não é o cargo. Aquele que se senta no trono de Pedro. E ele está falando, quem não reconhece ele como seu chefe, não faz parte da igreja. Mais adiante, aqui é sobre é do Papa e dos bispos. 191. Quem é o Papa? O Papa, a quem chamamos também sumo pontífice ou romano pontífice, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra, o chefe visível da igreja, ou seja, o sucessor de São Pedro na sede de Roma, ou seja, aquele que está sentado no trono de Pedro. Então ele já disse, quem
Quem não reconhece aquele que está sentado no trono de Pedro como seu chefe, não faz parte da igreja. E o sede vacantino não reconhece aquele que atualmente se senta, né, na, na, na sede de Pedro como seu chefe. Por que Romano Pontífice é sucessor de São Pedro? Romano Pontífice é sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da igreja, porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma sua sede e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. Quem é eleito bispo de Roma. Então, Romano Pontífice, aquele que é eleito para ser bispo de Roma, que se senta no trono de Pedro. Por que Romano Pontífice é vigário de Jesus Cristo? Romano Pontífice é vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da igreja, ou seja, é porque ele representa Cristo. Aí você pensa, como é que Jesus Cristo falou em Mateus 28:20, estarei com a igreja até o fim dos tempos. Mas como ele pode estar com a igreja e ao mesmo tempo deixar a igreja sem o seu chefe visível? Deixar a igreja sem um líder legítimo? Como é que ele deixa o seu rebanho sem pastor? Como ele pode estar com a igreja e ao mesmo tempo não ter o seu vigário aqui na terra? Não deixar o seu vigário? Não faz sentido. Questão 150. Dizer precisamente que é necessário para alguém ser membro da igreja. Para alguém ser membro da igreja é necessário ser batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da igreja. Aquele que está sentado no trono de Pedro, reconhecer o chefe visível da igreja. Agora, se eu falo que a igreja está sem Papa, como é que eu reconheço o chefe visível da igreja? Cadê o chefe visível? Eu não estou reconhecendo o chefe visível se eu falo que não tem Papa, né? Então, o senhor pudesse mostrou claramente sobre a importância da fidelidade ao Papa. Agora, é importante frisar. Ser fiel ao Papa, reconhecer, por exemplo, reconhecer os 6 últimos papas como legítimos não significa uma obediência cega. Não significa que eu vou obedecer e seguir cegamente tudo que eles ensinaram. Não, significa que se eles ensinarem conforme a fé católica, eu sigo eles. Se eles não ensinarem conforme a fé católica, eu não sigo. Simples assim. Ou seja, é simplesmente reconhecer que eles são papas. Entendeu? Agora eu vou voltar lá em Gensler. Porque eu vou mostrar um texto aqui do Concílio de Florença. Esse, tem um decreto da 15ª sessão do Concílio de Florença, 6 de julho de 1415. Decreto confirmado pelo Papa Martinho V em 28 de fevereiro de 1418. Né? O decreto condenando os erros de João Rus, o herege da época, né? O do Concílio de Florença, não, o Concílio de Constância, perdão. O Concílio de Constância, condenando os erros de João Rus. O Concílio de Constância foi um concílio ecumênico, né? Tem algumas coisas que eu percebi que são algumas teses que foram condenadas se parecem muito com a tese sede vacante aqui, ó. Número 13. O Papa não sucessor certo e verdadeiro de Pedro, príncipe dos apóstolos, se vive de modo contrário de Pedro. Se pratica a avareza e vigário de Judas Iscariotes. É igualmente evidente que os cardeais são sucessores de certos verdadeiros do colégio apostólico. Os cardeais não são sucessores certos, verdadeiros do colégio dos apóstolos de Cristo, se não conduzem uma vida semelhante à dos apóstolos, observando os mandamentos e os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa não é sucessor de Pedro, não é sucessor certo e verdadeiro se ele não agir conforme Pedro. Se o Papa cai numa heresia, ele não está agindo conforme Pedro, né? Mas o concílio está condenando essa tese, que diz que se ele caísse numa situação dessa, ele não seria o Papa certo e verdadeiro. Então ele é, ou seja, mesmo que ele caia numa heresia, ele continua sendo o Papa verdadeiro. Número 20, ó. Se o Papa é mau, e sobretudo
pré-conhecido por Deus como perdido, né? Porque Deus sabe que ele se perdeu, ele vai saber, né? Deus é onisciente. Então, como o apóstolo Judas está comparando com Judas, então está falando perdido no sentido de se desviar da fé. Porque Judas foi o quê? Ele foi o traidor de Cristo, ele traiu Jesus Cristo. Então está falando de um papa que traiu Cristo, traiu a fé, né? É um demônio, um ladrão, um filho da perdição e não é a cabeça da santa igreja militante, já que nem é membro dela. E parece a tese sede vacante. Ah, o papa se desviou da fé, cometeu heresia. Então ele deixou de ser membro da igreja, então não é papa. Não é que falando que condenando, o concílio condenando essa tese. Ou seja, mesmo se perdendo, mesmo cometendo ele ainda é o papa. Número 24. Se o papa conduz uma vida contrária a Cristo, por exemplo, se ele cai numa heresia, mesmo que tenha subido a sua função por uma eleição canônica legítima segundo a Constituição humana vigente, ele de fato estaria subindo por outra parte que por Cristo, mesmo se acendesse pela eleição feita em primeira instância por Deus. Pois por Judas Iscariotes, em regra legitimamente eleito, ao apostolado por Cristo Jesus, que é Deus, todavia subiu por outra parte ao redil das ovelhas. Ou seja, a tese condenada. Se o Papa levar uma vida contrária a Cristo, ou seja, por exemplo, ele cai numa heresia, ele já está levando a vida contrária a Cristo, né? Mesmo que ele tenha subido a função de uma eleição canônica, por uma eleição canônica, ou seja, então não foi Cristo que elegeu ele. Outra tese condenada. Número 29. Os apóstolos, fiéis sacerdotes do Senhor, administrar corajosamente a igreja em tudo que é necessário para a salvação, antes que fosse introduzida a função papal. E assim fariam, até o dia do juízo, se viesse a faltar o Papa, coisa bem possível. Veja, os apóstolos administraram a igreja antes de ser introduzida a função papal, ou seja, como se o papado só surgisse depois do início, algum tempo depois do início da igreja. E que é uma mentira. O papado começou quando Cristo instituiu São Pedro ali e deu o poder da chave, né? E está dizendo que os apóstolos e os seus sucessores dos apóstolos, né, os bispos, fariam a mesma coisa se viesse a faltar o Papa. E o Conselho está condenando essa heresia, ou seja, isso não vai acontecer. Eles não vão fazer a mesma coisa porque não vai. Por quê? Porque essa proposição aqui é falsa, porque não vai faltar Papa. Entendeu? Ele não vai precisar administrar a igreja sozinho, perigosamente, porque não vai faltar Papa. Para finalizar, eu vou voltar para o Concílio Vaticano I, né? Constituição Pastor Eterno. Vou ler o capítulo 2. E quando eu li esse capítulo 2, eu vi isso aqui, para mim, é uma voadora do sétimo vacantismo. Eu vou começar aqui, ó. Capítulo 2. A perpetuidade do primado de São Pedro no Romano Pontífice. Então, esse título aqui já dá o tema do capítulo. Perpetuidade do primado de São Pedro no Romano Pontífice. Ou seja, a perpetuidade da sucessão petrina. A perpetuidade da autoridade que Cristo conferiu a Pedro em demais papas. Ou seja, a perpetuidade da sucessão. A sucessão de Pedro é perpétua. Agora veja, eu vou ler. Ora, o que no bem-aventurado apóstolo Pedro, o príncipe dos pastores e o grande pastor das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo, instituiu para a salvação eterna e bem perene da igreja. O que ele está falando? O primado. O que Cristo instituiu em Pedro, o primado, a autoridade, né? Deve, a autoridade do mesmo quem? Cristo. Constantemente continuar na igreja, que, fundado sobre o rochedo, permanecerá inabalável até o fim dos séculos. Constantemente. Ou seja, de modo constante, sem se alterar. Uma coisa constante é uma coisa que não muda. Então quer dizer que essa realidade não deve mudar. Cristo institui o primado sobre Pedro. Isso deve continuar existindo nos seus sucessores. Até o fim dos tempos, isso é uma realidade que não deve mudar. De certo, ninguém duvida, pois é um fato notório em todos os séculos que o santo e beatíssimo Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos, recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, a chave do reino, e ele, e até agora e sempre, em seus sucessores, os bispos da Santa Sé de Roma, por ele fundada e consagrada no seu sangue, vive e preside e exerce juízo. Ele, até agora e sempre, até agora, ou seja, no tempo do concílio, e sempre, em seus sucessores, os bispos da Santa Sé de Roma, por ele fundada e consagrada com seu sangue, vive e preside e exerce juízo. Ou seja, a autoridade que Cristo deu a Pedro continua existindo.
nos bispos da Santa Sé de Roma, ou seja, nos sucessores de Pedro, no Papa, existia até o concílio e continuar sempre existindo. Sempre. Ou seja, então, não tem hipótese que não vai, essa autoridade não vai existir. Isso aqui acaba com o sétimo vacantismo. Porque você fala que não tem o Papa, não tem Papa legítimo. Ora, se o Papa que está lá não é legítimo, se o Papa Francisco não é legítimo, então, se ele não é legítimo, ele não tem a autoridade que Cristo conferiu a Pedro. Mas o concílio diz que essa autoridade sempre vai existir, né? E que a autoridade que Pedro exerceu, ela vai continuar existindo no sucessor de Pedro para sempre. Então, sempre vai existir. Ora, se o Papa que está lá não é legítimo, não tem Papa legítimo, cadê essa autoridade hoje? Né? Ou seja, isso aqui já está mostrando o quê? Que a sucessão petrina é perpétua. O sedevacantismo supõe que essa sucessão parou em algum momento. Se parou, não é perpétua. Se foi interrompido, não é perpétua. Né? Daí se segue que todo aquele que sucede a Pedro nesta cátedra obtém, segundo a instituição do próprio Cristo, o primado de Pedro sobre a Igreja Universal. Permanece, pois que a verdade ordena, e permitirá Pedro, perseverando na fortaleza de Pedro que recebera. Não abandonou o timão da igreja que uma vez empunhara. Por isso foi sempre necessário que esta igreja romana, por causa da mais forte principalidade, se unisse a toda a igreja, isto é, os fiéis, todos os fiéis que há, e de onde quer que sejam, a fim de que, nessa sé, da qual emanam todos os direitos da veneranda comunhão, unidos como membros da cabeça, se juntassem na articulação de um só corpo. Cânon. Se, portanto, alguém disser, não ser por instituição do próprio Cristo, ou seja, de direito divino, que o bem-aventurado Pedro tem perpétuos sucessores no primado sobre a Igreja Universal, porque o Romano Pontífice não é sucessor do bem-aventurado Pedro, no mesmo primado seja anátema. Então, duas heresias condenadas. Primeiro, dizer que não é por Cristo que Pedro tem uma sucessão perpétua. Ou seja, se eu falar que o papado, não, os papas, todos os papas, não foram instituídos por Cristo, a sucessão de Pedro não foi instituída por Cristo, já cai nessa heresia. É a mesma coisa se eu falar que essa sucessão não é perpétua. Se eu falar que ela se interrompeu em algum momento, porque se não há uma sucessão perpétua, então Cristo não instituiu uma sucessão perpétua, então cai nessa heresia, né? Então se não foi uma sucessão perpétua instituída por Cristo, eu caio nessa heresia. E outra, a outra heresia que fala que supor que o Romano Pontífice não é sucessor do bem-aventurado Pedro no mesmo primado. E o Romano Pontífice é o Papa, é aquele que se senta no trono de Pedro. Veja que ele diz aqui no início do próximo capítulo. Por isso, apoiados nos testemunhos dos manifestos da Sagrada Escritura e seguidos os decretos por mais evidentes, tanto do Romano Pontífice, nossos predecessores, como do Concílio Gerais, renovamos a definição do Concílio Ecumênico de Florença, pelo qual todos os fiéis cristãos devem crer que a Santa Sé Apostólica e o Romano Pontífice tem primado sobre todo o orbe e que o mesmo Romano Pontífice é sucessor do venerado apóstolo Pedro, príncipe dos apóstolos, o verdadeiro vigário de Cristo, e cabeça de toda a igreja e pai de todos os cristãos, e que a ele, na pessoa do bem-aventurado Pedro, foi entregue por nosso Senhor Espírito pelo poder de apacentar, reger e governar a igreja universal, conforme também está contido nas atas concílios ecumênicos dos sagrados cânones. Romanos Pontífices, plural. Então, a expressão se refere àquele que se senta no trono de Pedro. Então, falando assim, falar que aquele que se senta no trono de Pedro não é sucessor de Pedro, ou seja, traduzindo, falar que o Papa não é Papa. Então, por exemplo, você fala que o Papa Francisco não é o Papa legítimo, eu estou dizendo o quê? Que ele não faz parte da sucessão petrina. Porque se não é o Papa legítimo, então ele não tem a autoridade de Pedro. Se não tem a autoridade de Pedro, ele não faz parte da sucessão petrina. Só que se eu falo isso, eu caio nessa heresia condenada pelo concílio. Né? Veja que, como já deu para ver pelo título, né? Perpetuidade primária de São Pedro Romano Pontífice, o capítulo trata da perpetuidade da sucessão petrina. O capítulo fala disso, né? E a gente lê o capítulo e a gente percebe que é disso, né? Ele fala que o que Cristo instituiu em Pedro vai continuar, deve continuar constantemente deve constantemente continuar na igreja e tal. E que, né, a autoridade que Pedro recebeu, né, de Cristo, né, e que Pedro recebeu de Cristo, ou seja, a autoridade que ele recebeu sempre deve continuar existindo nos seus sucessores, né? Não está falando da perpetuidade da sucessão petrina. Então, essas heresias que são condenadas são heresias que negam essa perpetuidade da sucessão petrina. E negam que essa sucessão petrina seja perpétua. Ou seja, o vacantismo nega que a sucessão petrina é perpétua.
O cansaço de vacantismo fala que a partir de um determinado momento a Sé ficou vaga, né? Ou seja, sei lá, Pio XII morreu, a Sé ficou vaga. Então a sucessão petrina parou em Pio XII, né? Deixou de ter papa depois disso, então ficou paralisada. Mas ele que tá falando que é uma sucessão perpétua, constante, né? De- Deve sempre existir. Então a gente dá pra ver por isso que não é uma posição católica, isso é de vacantismo, né? Esse vídeo está cumprido, é melhor eu terminar por aqui. A meu ver, isso é de vacantismo é uma heresia. E eu não sou sede vacante. E esse canal aqui não é pra sede vacante. Então, se você é sede vacante, pode assistir vídeo no meu canal, mas saiba. Isso aqui não é direcionado a sede vacante. Se você gostou, né, desse vídeo, quer mais conteúdo católico, põe no meu canal. Aqui na aba de canais recomendados do meu canal tem várias sugestões de outros canais católicos. Canais que eu gosto, que eu acompanho, recomendo, né? Canais católicos de verdade, com conteúdo católico de verdade. Vai estar aqui, né? Se você quiser dar uma olhada, você clica no logo do canal, ou no nome, e você vê lá. Se gostar, se inscreve, não gostar, não se inscreve. Vai estar aqui, já deixa a indicação. Tem excelentes canais, né? Vai estar aqui. É isso, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal se não for inscrito, ative as notificações, se não tiver ativado, e até a próxima. Tchau. E compartilhe.